e não deu um pio até o final da mensagem. Nós entendemos a profecia errada. Aliás, nós entendemos a Bíblia errada. É por isso nos afastamos de Deus tão fácil, já na primeira crise da vida. Dá uma crisezinha na vida, dá um desemprego na vida, uma doença, um desentendimento, pronto, bastou para virarmos as costas e sairmos, porque nós entendemos errado, e a gente procura ler a Bíblia, e a gente entende errado, e a gente quer entender o que é bom, a gente quer entender que Deus é bom, a gente quer entender que Deus vai abençoar a nossa vida, a gente quer entender que Deus vai nos ajudar, a gente quer entender que Deus vai nos livrar da consequência, do erro, a gente quer entender isso, é isso que nós queremos. Aí quando alguém vem e fala ao contrário, a gente não aceita. É ruim? Claro que é ruim. E aí agora você vê esse grupo aqui, ó. O verso 8: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste de Deus tua morada, nenhum mal vai te acontecer. Agora é a promessa de Deus para eles. Então primeiro eles confiam em Deus e passam por tudo. Primeiro eles dizem: Deus é meu refúgio, Deus vai me proteger, na sombra. Primeiro é eles que estão alimentando aqui a autoestima, vai dar certo, vai dar certo. Agora Deus vem em resposta e diz: eu vou fazer tudo isso aí, vou proteger vocês, não vou deixar vocês, 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro. Agora é Deus respondendo a eles. E olha lá, verso 10: nenhum mal vai te acontecer, praga nenhuma vai chegar à tua casa. De novo, ó, praga. Percebeu? Salmo 91 vai ter o seu cumprimento quando? No 7, no período das 7 pragas. Porque Deus vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles vão te sustentar nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Olha a proteção de Deus. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque você se apegou a mim, com amor eu vou te livrar, vou te colocar a salvo, porque conhece o meu nome. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje aqui. Quantos de vocês que estão aqui hoje, conhecem meu nome? Pode levantar sua mão aí no banco, quero ver. Conhece só o meu nome, eu conheço o teu nome. Olha aí, grande parte. Quantos dos que conhecem meu nome me conhecem? Pode abaixar a mão, todo mundo. Talvez um dia vocês conheceram um menino que pregava. Esse menino não existe mais, eu sou outro. Então hoje aqui dentro dessa igreja ninguém me conhece. Ninguém pode falar: eu te conheço. Não conhece. Você não anda comigo, você não trabalha comigo, você não vive comigo, você não sabe de onde eu vim, você não sabe para onde eu vou quando terminar o culto, você não sabe meus costumes, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu estou fazendo e não sabe o que eu vou fazer. Então você não me conhece. A Bíblia diz o seguinte: Deus promete a proteção e a salvação somente, exclusivamente, unicamente para quem? Quem o conhece. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Sabe o que significa pergunta retórica? Pergunta retórica é só para provocar a reflexão, não é para responder. A pergunta retórica que eu vou fazer essa noite é a seguinte: você conhece Deus? Você não precisa me responder não. Independente do seu credo religioso, independente se você já tem anos que você é cristão, que alguns batem no peito, né? Eu sou dessa religião há tantos anos. Isso e nada é a mesma coisa para mim. Você conhece Deus? Você conhece Jesus Cristo? Porque se a tua resposta hoje calada for não, com todo respeito, você está perdido. Agora, se não conhecer amanhã, estará perdido. Se não conheceu ontem, fique feliz, porque ontem acabou, você está vivo. Poderia ter se perdido ontem. A salvação é exclusivamente para os que conhecem, dentro desse contexto, o nome de Deus. Colocaria salvo porque você conhece o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Olha aqui de novo, na sua angústia, o tempo de angústia quando nunca houve. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei. Retorno de Jesus. A glorificação só acontece quando? Quando Cristo voltar. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, vida eterna, e lhe mostrarei a minha salvação. O salmo termina aqui, ó. Acabou. São 16 versos bíblicos e termina Salmo 91. Então vamos traçar um quadro de quando ele começa, quando ele termina, só para entendermos melhor. A Bíblia menciona. Eu vou procurar falar para vocês só o que eu consegui provar pela Bíblia. Existem informações que eu poderia trazer, mas eu não consigo provar por texto bíblico. Eu creio para mim, mas eu não consigo provar, então eu guardo para mim. Conseguiram me entender? Sim ou não? Conseguiram me entender o que eu estou dizendo? Existem informações extra-bíblicas sobre a profecia, mas essas informações eu não consigo provar usando somente a Bíblia. Então, eu tenho aprendido ao longo dos anos que é melhor você crer no que você crê, guarda para você, mas se conseguir provar pela Bíblia, fala. Se não conseguir, se cai. Porque a única regra de fé e de prática é o quê? A Bíblia, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia menciona que antes de Jesus Cristo voltar, logo no finalzinho dos dias, se você acha que o negócio está ruim hoje, desculpe, mas vai piorar um pouquinho mais. Então, antes do fim dos dias, as coisas vão piorar um pouquinho mais, principalmente para os que pertencem a Deus. E quem são os que pertencem a Deus? São de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, existem pessoas que pertencem a Deus que estão no Umbanda? Sim. Existem pessoas que pertencem a Deus que fazem parte do satanismo hoje? Olha que coisa. Existem pessoas que pertencem a Deus que estão em todos, a Bíblia fala isso, todos os povos, tribos, línguas e nações. Então não é só um grupo? Negativo. Você aprendeu isso, você aprendeu errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles são de todos, eles estão espalhados. Mas existe um grupo especial? Existe. Esse grupo especial será responsável para alcançá-los. Mas depois que alcançá-los, eles viram um só grupo gigante, espalhado pela terra toda. Se tornam um alvo de Satanás. Porque como eles conseguem se esconder no esconderijo do Altíssimo, então o diabo se irrita com eles. E pelo que ensina a profecia, Satanás vai dar um jeito de tentar destruí-los de uma vez por todas. E esse plano de Satanás em tentar destruí-los de uma vez por todas, chama-se na Bíblia de tempo de angústia, qual nunca houve. O que vai acontecer? Não sei te dizer. A Bíblia ela nem abre margem para dizer o que vai acontecer no tempo de angústia qual nunca houve. Ela cita um tempo de angústia que houve no período da Idade Média, onde Jesus fala aos discípulos: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, sereis perseguidos, vão apanhar e vão morrer e tal. Jesus cita isso para os discípulos, mas a Bíblia cita um período de angústia final, e nesse período de angústia final, ela não fala mais nada do que aconteceu. Eu também não vou aqui encher você de terror essa noite, dizer: olha, vão arrancar seu dente, vão arrancar suas unhas, vão passar gilete. Não vim aqui para isso. Só quero te informar que esse período de angústia, ele vai ter o seu lugar no papel profético. E o povo de Deus, não somente o povo de Deus, porque o período de angústia, alguns pensam que é só para o povo de Deus, não é não. O período de angústia é para o mundo inteiro. Porque o prazer de Satanás é destruir tudo, inclusive os que são dele, certo? Então ele mergulha todo mundo num tempo de angústia, qual nunca houve. Mas o foco especial da destruição quem é? Os eleitos, os que sobram no fim do tempo do fim. Esses que ficam no fim do tempo do fim, eles lutam para alcançar a mais alta norma estabelecida por Deus ao homem, mas não conseguem. Que norma é essa? Existe até uma linha de pensamento que divide isso aí, que deu muita confusão no passado, chama-se a perfeição de caráter. Aí tem um lado da perfeição de caráter que a Bíblia ensina, e tem um outro lado que é a perfeição pelo perfeccionismo.
Vocês já ouviram falar disso, né? Não dá tempo de entrar aqui no assunto, o que é e o que é e não é, mas o que a Bíblia ensina, a palavra perfeito, quando aparece aqui no Novo Testamento, no grego, ela aparece a palavra teleios. A palavra teleios significa cabal, finalizados, completos. Então, quando o apóstolo Paulo menciona que Cristo vem para buscar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem rugas, perfeita, aí entra a palavra teleios, que significa finalizados, cabal, completo. Então ele usa duas palavras. Ele usa assim: Cristo vem buscar uma igreja, e a palavra que ele usa é eclesia ou eclésia. Cristo vem buscar os reunidos. A palavra eclésia significa reunidos, chamados. Cristo vem buscar os reunidos. Quando fala igreja, para nós a palavra igreja tem outra conotação. Quando fala igreja, o que vem na tua cabeça? Quando eu falo igreja, o que vem na sua cabeça? Isso aqui, ó. Não é? Na minha cabeça, quando eu falo igreja, a primeira coisa que eu penso: digita igreja no Google. Igreja, o que vai aparecer? Um monte de pessoas? Vai aparecer o quê? Templo. Então, na nossa cabecinha, igreja é templo. Na cabeça dos discípulos, eles não tinham mais templo. Na cabeça dos discípulos, eles não tinham mais sinagoga. A sinagoga não era deles, era dos judeus. Eles se reuniam em casas. Então, quando eles citavam a palavra igreja, eles estavam se referindo ao quê? Não era templo. Eles estavam se eles estavam se referindo a pessoas. Quando ele fala templo, quando ele fala igreja, Cristo virá buscar uma igreja. O que ele está querendo dizer? Cristo virá buscar um grupo. Cristo virá buscar os chamados, os eleitos, os separados, os santos, rádios, santos separados. Virá buscar eles numa condição onde eles estarão sem mancha, sem mácula, sem ruga. Aí quando você lê isso, não dá um desconforto? Dá ou não dá? Dá um desconforto. Olhe para você. Eu não sei para você, mas quando eu olho para mim eu falo: já era, não vem mais. Se Jesus depender de mim para voltar, ele não volta. Vamos supor que eu dependo do Demétrio, aí eu volto. Lascou para vocês. Se depender de mim, eu morro, vocês morrem. Porque eu estou pregando o Evangelho 14 anos, desde os 18. Eu estou nessa brincadeira aí, de pregar a lei aqui e tal. Comecei ainda muito menino, bati a cabeça e tal. Ok. Nesses 14 anos eu lutei, acredite você ou não, eu lutei violentamente, para ser a pessoa mais perfeita dessa terra. Não para mostrar para ninguém, mas eu lutei acreditando na promessa de que seria possível, pelo auxílio de Deus, alcançar a bendita perfeição de caráter proposta pela Bíblia. E eu me dediquei anos de estudo em cima disso, estudando isso para aprender a ser perfeito. E alguns anos atrás eu comecei a faculdade de teologia. Eu falei: eu vou chegar nesse ponto. Eu concluí o curso e aí eu entendi uma coisa: eu estou lascado para sempre. Porque no processo da tentativa de ser perfeito, eu falhei no processo inteiro, desde a primeira vez que eu entendi, achei que eu entendi, desde a primeira vez que eu tentei acertar, até o final, onde eu me arrebentei por completo, eu falhei, tentando ser perfeito. Aí você fala: você desistiu? Sim e não, porque eu tinha entendido de um jeito, e depois eu vi que não era do jeito que eu tinha entendido. Como assim, irmão? É possível ou não é? É possível. Não é possível. É ou não é? Sim. Não. Como que entende isso? Não, se você tentar. Não, se você achar que as horas de oração que você passa vai fazer você mais poderoso. Não, se você achar, e agora eu vou falar uma coisa que pode doer a tua cabeça aí, e talvez vá doer mesmo, porque você vai entender. Se você achar que muita oração é muito poder, você vai se quebrar, e vai quebrar a cara. Que isso, irmão? Essa frase, se você achar isso, você vai quebrar a cara. Essa frase não tem apoio bíblico. Eu vou te provar.
Muita oração, muito poder. Então, se eu ficar no quarto 10 horas de oração, vou sair dele e vou conseguir abrir um rio, ou parar a água, ou andar sobre a água. Sim ou não? Não. Por que não? Porque o poder da oração não está em quem faz, está naquele que está ouvindo. As maiores orações da Bíblia, aliás, as mais poderosas orações da Bíblia não ultrapassaram a casa de 26 segundos. Sabia disso? Quer que eu prove? Quando eu falar já, você começa a contar. Quando eu falar já, vou fazer uma oração bíblica, você começa a contar. Já. Ó Deus de Abraão, de Isaac e Israel, para que todos saibam que eu sou o teu servo, e sob a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que todo Israel saiba que existe apenas um só Deus. Saiu fogo. Quantos segundos deu? 18. Muito interessante, muito poder. 18 segundos. Agora eu vou fazer outra. Essa aí é a mais longa. Vou fazer uma menor que essa. Quando eu falar já, você conta. Já. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. Quantos segundos deu? 8. A primeira oração, caiu fogo do céu à vista de todo mundo, explodiu tudo. 18 segundos. A segunda oração, menos 10 segundos, 8. E um morto de 4 dias me saiu da sepultura. Agora eu vou fazer uma oração, outra oração. Quando eu falar já, você conta aí. Já. Sol, pare. Quanto tempo deu? O sol parou. Aliás, o sol não para, o sistema solar parou. Porque se o sol parar, para o sistema solar todinho. É o sol que faz com que os planetas fiquem gravitacionalmente, até onde eu sei, em volta dele. Então se o sol para tudo. 2 segundos, ele parou o sol. E aí, gente? O que está acontecendo? Não, vou fazer mais uma então agora. Quando eu falar já, começa a contar. Já. Meu Deus, o que eu faço? Quantos segundos deu? 1,5. Moisés, estende o cajado e abre o mar. Ah, beleza, fechou. E aí? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ou está errado com o que está escrito, ou está errado com aquilo que eu aprendi. Se fosse para voltar, vocês votariam em qual? Você está entendendo uma coisa? Se você olhar na Bíblia, no Novo Testamento, você quase não vê Jesus orando durante o dia. Eu não estou dizendo que ele não orava. Eu só estou dizendo que você quase não vê. Durante o dia ele fazia o quê? Durante o dia ele fazia. Durante o dia ele trabalhava. E eu estou para dizer ousadamente que durante o dia Jesus não tinha tempo de orar, não. Porque era uma multidão em volta dele. Durante o dia ele estava curando o cego. O que queres que eu te faça? Olha para o cego, o que queres que eu te faça? O homem não é cego. O homem não é cego, o que queres que eu te faça? Olha para o paralítico, o que queres que eu te faça? Olha para o leproso, o que queres que eu te faça? Fazer, passava o dia fazendo, e à noite? À noite ele orava, quando ele não capotava, né? Porque ele vivia tão cansado que ele dormia no barco, tempestade ele estava dormindo, de tão cansado. Só cansa quem muito trabalha. Agora você vê que, tem uma música triste aí para o povo chorar, então, tem, solta aí, amigão, escolhe uma música legal aí, não solta aquelas antigonas não, de velho, sabe, não solta aquelas mais bonitinhas assim, tá bom? Olha só, para finalizar aqui, né, já deu meu tempo aqui, deixa eu te falar uma coisa, esses eleitos do fim do tempo do fim, eles são um grupo de pessoas, eles formam um grupo de pessoas, que a Bíblia ensina que eles aprenderam um segredo, e esse segredo levou eles aonde eles chegaram. Um grupo de pessoas que passou a vida tentando acertar, mas erraram. Quando você abre o livro de Hebreus e você vê a galeria dos heróis da fé, eu não entendi isso, eu não entendia a galeria dos heróis da fé. Eu dizia, está errado isso. Meio irreverente, eu disse, o cara que escreveu isso aí, ele estava doidão. A galeria dos heróis da fé. Quando você vê Sansão na galeria dos heróis da fé, Sansão saía com prostituta. O vício dele era prostituta, vivia em cabaré. Se você soubesse que algum membro da igreja aqui, algum líder, Sansão era líder do povo, então vamos pegar um líder, algum líder da igreja aqui,
está andando em Cabaré, sério, ele ia continuar liderando essa igreja? Sim ou não? Sansão vivia em Cabaré, vivia em prostíbulo. Aí vai lá, galeria do herói da fé. Você já ouviu dizer que quem se mata perde a salvação? Quantos já ouviram isso? A pessoa se matou, perdeu a salvação. Olha só, quantos já ouviram isso? Sansão se matou. Sabia disso? Sabia que ele se matou? Ah, ele morreu. Morreu nada, ele se matou. E antes de se matar, ele fez uma oração, que também não durou muito tempo não, nem 1 minuto. E a oração dele foi a seguinte: cego, já estava cego, ele estava lá na coluna do templo filisteu, e ele fez uma oração: Senhor, devolve minha força só mais uma vez, para eu matar os filisteus. Como é que estava o coração dele quando ele morreu? Qual sentimento você descreve aqui? Hein? Qual sentimento você descreve para uma oração dessa? Devolve minha força porque eu quero matar eles. Que sentimento é esse? Vingança. Que mais? Ódio, raiva, mágoa, rancor. Ele guardou isso durante anos. Ele ficou amargo, ficou na prisão, ficou lá detonado, destruído. E aí quando teve uma chance, e talvez seria a chance de dizer: meu Deus, perdoe por tudo que eu fiz de mal, o que ele faz? Devolve minha força só mais uma vez para eu matá-los. Deus devolveu. Ele matou todo mundo com raiva, com ódio, com vingança, e se matou. E aí você abre Hebreus, o miserável de Sansão está lá na galeria dos heróis da fé. Alguma coisa está errada, ou com a Bíblia, ou com o que eu aprendi. Alguma coisa está errada. Que eu aprendi que quem se mata vai para o inferno, né? Vai se perder. Aí a Bíblia diz: não, calma aí, não é bem assim não. A Bíblia fala que não pode ter vingança. Aí você vê o camarada aqui, herói da fé. Aí você vê Moisés. Moisés assassinou um homem. E depois que ele assassinou um homem, irmão, ele assassinou, mas pediu perdão, beleza, tudo bem. Mas depois lá no meio do deserto, ele disse para o povo que o povo só estaria vivo por culpa dele, que se não fosse ele interceder diante de Deus e aquela água não desse pedra não desse água, o povo ia morrer. Ele chamou a glória de Deus para ele, tanto é que o diabo reclamou ele para Deus, dizendo: olha aí, ó, ele é o pó, do pó da terra ele vai voltar, porque ele chamou a sua glória, e se ele subir para o céu, eu também tenho direito. O diabo reclamou ele, e Moisés teve que morrer. Está lá. Aí você vê Davi, eu não preciso nem falar dele. Salomão, também não preciso falar dele, mas eu vou falar porque eu gosto de falar mal deles. A gente gosta de falar mal dos outros, sim ou não? A gente gosta de falar mal dos outros. A gente só não admite, mas a gente gosta. Davi, classificado pela psicologia como um psicopata, aliás, sociopata, que vivia no meio da sociedade. Sociopata, adúltero, em todo o sentido da palavra, velho, morrendo, pede uma menina virgem para dormir com ele. Como é que pode? Lá, vai estar lá no céu, bonitinho, com a coroinha da vida na cabeça. Que fácil, viveu a vida toda desse jeito. Todo mundo cita o pecado dele com Batseba. Davi caiu com Batseba, olha que escândalo. Escândalo foi o que ele fez para casar com Mical. Todo mundo esquece disso. Saul pediu para ele cortar o pênis de 100 filisteu, ele cortou de 200. Louco, psicopata. Chegou lá para Saul: já que você gosta das coisas, 200 aí para você. Só para casar com Mical. Matou 200 pais de família. Capou 200 pais de família. Como é que você vê um homem desse? Se um homem desse viesse aqui na igreja, eu duvido que a comissão do Alto Boqueirão permitiria que esse homem assumisse qualquer função aqui na igreja, por mais que tivesse sido batizado de novo. Está lá, herói da fé. Aí vem seu filho Salomão. Claro que não podia ser diferente do pai. Se o pai teve N mulheres, Salomão teve 1000, fora as sobras. Quanta mulher teve esse homem? E não pense você que cada noite ele escolhia uma. Não, meu benzinho, ele dormia com 15, com 10.
era swing, ungido do Senhor. Como é que entende? Alguma coisa está errada, ou comigo, ou com a Bíblia. Ou eu entendi tudo errado nesses 14 anos de estudo, ou eu entendi tudo errado, ou a Bíblia está errada, ou quem escreveu a Bíblia estava alcoolizado, alguma coisa errada. E a parte mais difícil para mim foi descobrir que eu estava errado, porque como é ruim admitir que está errado, como é ruim admitir que está errado, como é ruim admitir que errou. Não foi um ano, não foi 2 anos, não foi uma semana, foram 14 anos acreditando errado, vendo errado, olhando errado, vendo um Deus de ódio, de rancor, um Deus que pune, um Deus que mata, um Deus que destrói, um Deus que abandona, um Deus que vira as costas. Como eu vi errado, e eu precisei passar pelo vale da sombra e da morte, literalmente. E quando você chega no fundo do poço, só existe um lado para olhar, para cima, não tem outro. E quando eu olhei para cima, e aí eu entendi que o problema não era Deus, porque a pergunta principal era: meu Deus, por quê? O que aconteceu? O que eu fiz? O que deu? Olha só, tantos anos me esforcei para fazer o melhor possível, e agora eu estou aqui no fundo do poço, sozinho, sem ninguém. Eu fui errado, eu peguei o ônibus errado, eu queria chegar num destino, entrei num outro ônibus. Deus não teve culpa nenhuma. E aí eu me lembrei de um texto que diz: maldito o homem que confia no homem. Eu passei a minha vida confiando na boca de que outros falavam, ao invés de eu ver por mim mesmo. E quando eu bati o olho e vi por mim mesmo, aí eu vi que eu estava errado. Quanto tempo eu perdi? Esses eleitos aqui entenderam que a purificação do caráter só pode acontecer por interferência direta de um Deus. Não tem outra forma. Acaso pode o leopardo mudar as suas manchas? Ou o etíope mudar a cor de sua pele? Não pode. E se conseguirem, então vocês que são acostumados a fazer o mal também poderão fazer o bem. Está escrito. Você pode se esforçar do jeito que quiser, você vai continuar sendo orgulhoso como você sempre foi. Você pode se esforçar do jeito que você quiser, você continua sendo um assassino como sempre foi, um adúltero como sempre foi, um idólatra como sempre foi. Não vai conseguir escapar. É a sua genética, é o pecado, é a sua natureza. O pecado se fez carne e habitou entre nós. Nós nem temos mais pecado, nós somos o pecado em forma humana. E Deus olha do céu e vê que não há um justo sequer. Não há ninguém. E não há quem faça o bem. Está escrito. E tudo que eu e você fazemos na tentativa de acertar, erramos. E agora? Estamos perdidos. E agora? O Salvador vai resolver. Qual é o tema dessa mensagem? O que é o esconderijo? Eles encontraram o esconderijo e serão salvos. Davi encontrou, morreu salvo. Salomão encontrou, morreu salvo. Sansão encontrou, morreu salvo. E todos os outros homens desprezáveis da Bíblia. Noé, cachaceiro, morreu salvo. Adão, maldito Adão, que por causa dele estamos na situação que estamos, que foi culpa dele, maldita é a terra por sua causa, disse Deus. Achou o esconderijo do Altíssimo antes de morrer, está salvo, estará salvo. Abel, coitadinho de Abel, não teve nem chance de ter nenhuma namoradinha, morreu, estará salvo. Noé, já falei, estará salvo. Abraão cometeu incesto, casou com a irmã, viveu com a irmã, fez filho na empregada. Que isso? Olha o histórico. Casou com a irmã, faz filho na empregada. Amigo de Deus. Mas a amizade de Deus está feia, hein? Vai estar salvo porque achou o esconderijo do Altíssimo. Isaac vai estar salvo porque achou o esconderijo do Altíssimo.
Jacó, mentiroso, enganador, trapaceiro, caloteiro, vai estar salvo porque achou o esconderijo do Altíssimo. José vai estar salvo, achou o esconderijo do Altíssimo. Daniel, Naum, Obadias, Miqueias, Zacarias, Sofonias, todos os profetas estarão salvos. Pedro virou as costas para Jesus, negou Jesus. Jesus falou: quem me negar diante dos homens, eu vou negar diante de meu Pai. Pedro vai e me comete o pior pecado da Bíblia. Não tem um pecado da Bíblia que se compare ao de Pedro, somente o de Lúcifer, porque o de Lúcifer ele não se arrependeu. Porque se Lúcifer tivesse arrependido, o pecado de Pedro seria considerado teologicamente o maior pecado da Bíblia. Virou as costas para Jesus, negou Jesus, deu todo o direito de Jesus negar ele diante de Deus. Vai estar salvo, achou o esconderijo do Altíssimo. Os discípulos que viraram as costas e abandonaram Jesus estarão salvos, acharam o esconderijo do Altíssimo. E todos os